Eu queria que você orasse por mim agora. E eu queria que você não se dispersasse em nenhum momento. Eu queria que você levantasse a sua voz e começasse a orar por mim. Para que aquilo que o Senhor tem para esse tempo não seja contaminado com a minha alma, não seja contaminado com o meu conhecimento, mas que venha diretamente do céu. Porque nós queremos, Senhor, a Tua palavra sem contaminação. Nós queremos, Pai, a Tua presença. Nós queremos a Tua glória. Nós queremos o Teu conhecimento. Nós queremos a Tua plenitude, Senhor. E nós estamos com o nosso coração aberto, com a nossa mente conectada, com a nossa alma sujeita ao Teu Espírito. Porque queremos sentir as emoções que você sente, mas não queremos que as nossas emoções contaminem aquilo que o Senhor está falando. Por isso estamos sujeitos ao Teu Espírito, à Tua vontade, ao Teu poder e à Tua majestade. Porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada, e eu Te agradeço, porque em todo tempo o Senhor tem falado sobre isso. O Senhor tem insistido nisso. Para que possamos ser humildes de coração, Pai. Nos ensina a depender totalmente de Ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Nesses dias que a gente começou quarta-feira, eu quero te pedir o seguinte: não venha para a igreja sem Bíblia e sem caderno. E os músicos, sentem ali também todos, porque nós precisamos aprender. Isso aqui está me atrapalhando. Quando nós terminamos o processo de jejum, e nós começamos a orar, a buscar sobre qual seria a continuidade desse tempo, o Senhor trouxe algo no nosso coração. E depois que Jesus ressuscitou, antes de Ele subir aos céus, Ele ficou 40 dias com os discípulos. E nós temos pouquíssimos relatos desses 40 dias, mas diz que Ele ficou ensinando tudo o que eles precisavam aprender, como se Ele estivesse fazendo uma revisão. Quem já fez prova? Você estuda, 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 estuda. Chegar na hora da prova, você tem que revisar tudo aquilo que você passou durante aquele tempo, para que quando chegar, você está bem apto para fazer aquilo. E Jesus passou com eles 40 dias ensinando e relembrando os princípios e mostrando aquilo que eles não podiam esquecer, trazendo sobre eles a certeza de quem Ele era. E hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava no celular e tinha um vídeo de 50 segundos da Bethel, e eu não sei quem é aquela mulher loira que canta. E eu não sei o nome dela, não. Não é a Joel. Eu acho que é essa aí. E ela estava falando, e assim, eu entendo bem pouco inglês e não tinha tradução, né? Mas o que eu entendi foi o suficiente que eu precisava. E ela estava fazendo um workshop para músicos. E ela falou o seguinte, ela falou assim: se você não for convencido totalmente que Deus é tudo, você não consegue viver para Ele como Ele precisa de você, na sua plenitude. Porque se você não é convencido de que Ele é tudo em você, você vai cantar: Senhor, realmente você é maravilhoso, mas olha, aquilo lá não mostra tanta sua maravilha. Ai, Deus, você é lindo e perfeito, mas você podia ter sido mais perfeito nessa parte. Então, a sua condição mostra aquilo que você acredita, aquilo que Ele é para você. Então, esse tempo, uma das coisas que a gente falou, até que nós sejamos um e até que Ele seja tudo em nós. É um tempo de nós entendermos que Ele é tudo, que tudo que nós precisamos e tudo que nós somos está nele. E que nada pode ocupar esse lugar. E que nada tem o poder de fazer isso. Nada. Você pode buscar em vários lugares. Nós temos uma conhecida e cada dia ela vive algo diferente.
E ela busca preencher aquilo que falta, que só tem uma pessoa que pode preencher, que é Jesus, e você viver para Ele. Em várias coisas. Então, a gente fala que ela vive de modas. Então, assim, cada hora ela está vivendo algo num lugar específico, ou ela coloca a vida dela inteira sobre aquilo. Então, se ela precisa emagrecer, a vida dela vive para emagrecer. Agora, se ela precisa estudar, a vida dela vive para aquilo, sabe? Porque ela precisa de algo para dar motivação, para dar razão para quem ela é. Só que só tem algo que nos dá razão de ser, que é Jesus. Então, durante esses 40 dias, nós vamos estar aqui estudando. Então, não adianta nós ouvirmos e nós não registrarmos. Sabe por quê? Porque nós vamos esquecer. Sexta-feira a gente foi comer uma pizza e a gente estava conversando e não sei o quê, e o Robson está estudando. Aí daqui a pouco ele, João, vai pegar meu caderno. E ele abriu o caderno e começou a falar, não, porque olha, eu aprendi isso, porque eu aprendi isso, e começou a anotar. Aí o Maurício fez uma pergunta para ele assim, mas depois você revê aquilo que você aprendeu na aula? Ele, não. Quando chega os áudios, eu sento e escuto de novo. Por quê? Porque se nós simplesmente ouvirmos aqui hoje, daqui uma semana você não lembra do que foi falado. Porque é assim que acontece. Pode até mexer com as suas emoções, pode até ser algo que você fala, eu nunca tinha pensado nisso. Mas se isso não virar algo diário, e tem um estudo que diz que se você não ficar pelo menos 48 horas com aquele conteúdo na sua mente, trabalhando ele, você vai esquecer. Você vai esquecer. Eu estava tendo umas dificuldades com a Larissa na escola e eu fui conversar com a psicóloga. E ela falou assim, Geisa, sabe por que dá branco na prova? Porque ela só estuda na semana da prova. E não adianta. Se você não pegar aquele conteúdo e ficar vivenciando com ela durante 2 dias, esse conteúdo nunca vai se tornar algo palpável e real para ela. Se isso é para nós aprendermos na escola, não vai funcionar para aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, se nós não nos posicionarmos para aprender, e a gente não colocar isso como algo diário nas nossas vidas, vão ser só palavras que vão se perder com o tempo. E aí, começamos certo e nos perdemos no meio do caminho, e a culpa não é do diabo, a culpa é nossa, porque nós não nos posicionamos. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre quem nós somos. Porque nós estamos preparando a casa. Então, durante esses 40 dias, todas as nossas reuniões serão ministrações específicas daquilo que o Senhor tem nos dado, baseado no livro de Lucas. Por quê? Nós entendemos que a oração não é uma ferramenta. E você vai descobrir comigo que não é uma ferramenta. E eu queria que você abrisse lá em Gênesis 2. Hoje a gente vai usar um pouco a Bíblia. E eu não fiz PowerPoint, então se você quiser, você anote para depois você ler, e você reler, e você estudar, e você buscar uma nova revelação. Porque se a Bíblia ela é viva, hoje tem uma revelação, e se você ler o texto amanhã, Deus precisa te trazer uma nova revelação. Porque é isso que faz a Bíblia ser viva, é o Espírito Santo trabalhando em nós. Então, não leia a Bíblia simplesmente porque falaram que eu preciso ler a Bíblia. Se você não pedir para que o Espírito Santo traga a revelação daquilo que você está lendo. E eu quero começar com o propósito de todas as coisas. Qual foi o propósito de Deus ao formar o homem lá no princípio? Gênesis 2:7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E para aí. Para todas as coisas da criação, era uma ordem, uma palavra, e as coisas eram formadas, criadas. Haja luz, separa o céu da terra, luzes, estrelas, alma, animais. O homem, o Senhor colocou as mãos. Então tinha algo um pouquinho mais... Obrigado. Um pouquinho mais profundo. Não era simplesmente falar, ele era um pouquinho mais... Não era essa palavra que eu queria dizer, sumiu a palavra. Sabe quando você... Era algo participativo, fazia parte daquilo. Quando você manda alguém fazer uma coisa, é uma coisa. Mas quando você vai lá e faz, você coloca quem você é naquilo. Eu tenho experimentado isso. Eu sempre aprendi a fazer as coisas do meu jeito. Então, no Outside era tudo
do meu jeito. E eu não conseguia fazer as coisas sem colocar a mão. Não conseguia, fulano, você faz isso. Eu sempre tinha que ir lá e colocar quem eu era. Hoje é diferente. E eu tenho que me esforçar muito para não enfiar minha mão e transformar do meu jeito. Por quê? Porque hoje não é mais a minha responsabilidade. Hoje é um tempo da Camila e do Daniel desenvolver aquilo que Deus tem para eles. E é totalmente diferente de quem eu e o Maurício nós somos. Então, quando Deus foi lá, formou ele, se envolveu com aquilo. Era algo que ele queria participar. E quando ele sopra o fôlego de vida, ele soprou de quem ele é, da essência dele. Então, ele não foi só uma ordem, foi algo que ele se envolveu. E aí, depois que ele formou o homem, ele, diz aqui, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E quando a gente fala da criação, a gente pensa que a criação foi o jardim do Éden, ou eu que estou equivocada? Quando a gente pensa, e criou o céu, e depois colocou o homem no jardim, a impressão que dá é que ele criou só o jardim. Mas na realidade não. Ele formou o homem, e aí ele criou um jardim no Éden. Se você continuar lendo, fala lá todos os limites do Éden. E colocou a terra ali, e o rio era tal, e o outro rio era tal. Então tinha os limites daquele jardim. E se você for lá no versículo 15, diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Então Deus formou, preparou um espaço, e colocou o homem para cuidar desse lugar. O propósito de Deus, eu não sei se você já pensou sobre os castelos e sobre os jardins dos castelos, mas é sempre uma extensão da casa do rei. Depois você procura lá na internet o castelo da Rainha Elizabeth, e o jardim é a extensão da casa dela. Não é algo separado. Então, no início, o jardim e os céus eram uma coisa só. Não existia separação. O jardim era a extensão da casa do rei. Não tinha, agora eu estou na terra, agora eu estou no céu. Não, era uma coisa só. E quando ele colocou o homem para quê? Para cuidar, para governar. Porque o princípio e o propósito de Deus sempre foi sermos cooperadores daquilo que ele formou. Então ele queria comunhão, relacionamento e ao mesmo tempo ele nos deu a capacidade para governar. E essa capacidade vem de quem? Dele. Por isso que ele soprou o Espírito dele em nós. Por isso que somos imagem e semelhança dele. Porque ele pegou uma parte de quem ele é e falou assim, olha, isso aqui é para vocês. Então esse é o nosso propósito original. Um governo baseado com intimidade. Porque não tinha desconexão. Antes do pecado, era uma coisa só. Deus vinha, conversava com Adão, e era algo contínuo. Não existia, sabe, Adão não precisava, vou preparar o meu coração agora. Uma música, Senhor, agora eu quero te encontrar. Agora eu vou me desconectar. Não. Era uma conexão única. Não existia separação. Não existia me preparar para, não existia esforço de eu preciso me conectar com Deus. Porque não existia desconexão, era algo único. Então, quando Adão pecou, isso foi cortado. E você vai ler que Deus fez o quê? Tirou Adão da onde? Do Éden. O jardim particular do rei foi retirado. E Adão saiu do Éden. Não tinha mais conexão. Agora ele ia precisar descobrir como que funcionaria. O Éden foi o primeiro templo. E quando a gente fala de templo, a gente precisa desconstruir. Templo não é uma casa. Templo não são tijolos. Templo é um lugar de habitação. Certo? Então, templo, toda vez que você ouvir a palavra templo, pense em lugar de encontro e lugar de habitação. Então, Éden foi o primeiro lugar de encontro.
na terra. Porque todos os dias, na viração do dia, Adão tinha um encontro. Intimidade é igual a comunhão. Adão tinha essa intimidade. Adão colocou o nome de todos os animais. Adão organizou tudo o que estava dentro do Éden. Governo tem a ver com ação, com fazer. Adão só tinha essa autoridade para governar porque ele tinha comunhão. Porque quando ele é retirado do Éden, o que acontece? Você vai fazer o que agora? Agora você vai trabalhar de verdade. Até então, você não se esforçava para as coisas funcionarem. Você organizava, você cuidava, mas sabe aquela certeza de que sempre ia dar certo? Que a árvore ia frutificar, que a planta ia crescer, que o alimento não ia faltar. Você não precisava se esforçar, porque era algo que estava pronto. Ele só precisava cuidar, organizar. Agora não, agora você saiu do meu jardim. Agora você foi retirado e agora você vai aprender o que é cultivar a terra. Você vai aprender o que é se esforçar e você vai colher do suor do seu trabalho. Você não vai mais poder governar porque você perdeu isso. Você não tem mais intimidade. A intimidade foi cortada, você não tem mais relacionamento. Sem intimidade, não existe governo. Dá para entender até aqui? Deus sempre quis relacionamento. Aí a gente vai andar um pouquinho mais para frente. Abre lá em Êxodo 24. Eu vou construir o conceito para depois a gente entender quem nós somos, certo? 24:16. E subindo Moisés ao monte... desculpa, eu li o 15. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias, e o 7º dia chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Sempre foi relacionamento. Então, primeiro foi o Éden. De repente, o Monte Sinai virou um lugar de encontro. E mesmo que Deus quisesse se encontrar com o povo e o povo ficou assustado e não quis subir, tinha alguém que subia no monte e que falava. E diz que era um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Não era assim que Moisés via. Os filhos de Israel via o monte fumegando como um fogo consumidor. Porque eles estavam distantes. Eles não tinham relacionamento, eles não conheciam quem ele era. E todas as vezes que Deus falou com Moisés, foi aonde? No Monte Sinai. Se você continuar lendo, fala que foi o monte de Deus. Era onde tinha uma conexão dos céus com a terra. Era um lugar de encontro. Era onde o Senhor passava tudo o que Moisés precisava saber para continuar seguindo. E aí, depois desses 40 dias, vai lá para o 25. 25, 8 e 9. E Deus estava falando. E falou o Senhor a Moisés. Lá o 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Porque o propósito de Deus não é só ter um encontro, é habitar. E habitar fala de morada, de permanecer em um lugar, em estar. Não é só simplesmente vim, te toquei e fui. Vim, não. É uma habitação. É onde você permanece a maior parte do seu tempo. Então, o propósito, desde quando nós fomos formados, é ter um lugar
de habitação, de encontro, onde você pode falar face a face com Deus. Ele diz, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Isso foi Moisés. Aí, vamos lá, Davi, 1 Crônicas 13, 3. Quando Davi foi instituído rei, a primeira coisa que ele faz é: e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nós nos dias de Saul. A arca fala sobre... O que a arca fala, gente? Sobre o quê? Presença. Então, a primeira coisa que Davi fez foi: vamos trazer a arca de volta. Porque sem a presença, quem nós somos? E mesmo que a primeira vez ele foi lá todo esbaforido, tipo na ansiedade, com toda a boa intenção de trazer a arca, mas nem se preocupou em ver como que funcionava, ele simplesmente foi: não, a gente precisa da arca, vamos, gente, levanta aí, levantou um povo e foi. Eu penso que Davi pegou o povo do exército dele mesmo, porque ele era um cara de guerra. Então ele não pensou nos detalhes, ele era um cara de guerra. Pensou o quê? Você é o meu comandante? Comandante, separa aí os seus melhores homens, que nós vamos até onde está a arca, e nós vamos trazer a arca, e ponto. Prepara aí os cavalos, prepara os carros, os bois, porque nós precisamos trazer a presença de Deus de volta, e ponto. Ele não pensou se tinha algo estipulado por Deus, se Deus... Ele só pensou que ele precisava trazer a presença de volta. E ele pagou um preço alto por isso? Pagou. Porque a intenção era boa. Mas Deus não quer só intenção boa. Né? Tem um ditado que fala, né? De intenção boa, o inferno tá cheio. Então não depende da nossa intenção. E aí depois, ele vai ler o que estava escrito. Ele, gente, fizemos errado. Ó. A intenção estava certa, mas não era isso que Deus queria. Prepara. Demora 3 meses de novo para ele retomar a arca. Enquanto isso, Obed-edom lá sendo abençoado. Porque a presença estava. E onde a presença está, a plenitude de todas as coisas. E às vezes a gente fala, né, que os israelitas são burros porque viram o mar se abrir, maná cair do céu, e fazer e acontecer, e só reclamar, mas a gente também é igualzinho. Igualzinho. Deus faz, mostra, prova e não sei o quê, e a gente sempre tá, não, mas acho que isso não é de Deus, não. Eu acho que... Porque a presença dele não é plena em nós. Porque ele não é tudo em nós. Porque nós não estamos convencidos de que ele é o suficiente. Aí, 1 Crônicas 16, 1. Presta atenção. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. E ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Então, depois que eles arrumaram, eles trouxeram a tenda e colocaram aonde a tenda? Desculpa, a tenda não. A arca colocaram aonde, gente? Aonde? No meio da tenda. No meio da tenda? Não foi lá no Santo dos Santos? Atrás do véu? Como tinha estabelecido o tabernáculo de Moisés? Aqui, Davi já estava mostrando como seria quando Jesus viesse. Porque a arca ficava no meio da tenda, a presença ela estava disponível a todos que estivessem lá. Eu não sei se você consegue entender, mas Davi ele tinha algo. E talvez seja por isso que Deus diz que nos últimos dias ele vai trazer de volta o quê? O tabernáculo de Davi, não é o de Moisés. Porque Davi fala sobre intimidade, sobre comunhão. Porque a presença, a arca ficava no meio da tenda. E os levitas e os sacerdotes adoravam em todo o tempo. E eles tinham
intimidade e comunhão. E o reinado de Davi foi como? E todas as vezes que Davi fez coisa que não devia fazer, ele tomava na cara. A gente costuma falar só do adultério de Davi, mas quando ele mandou contar o povo, Deus mandou ele contar o povo, ele se achou o cara. Poxa, meu, ó, tô detonando, tô estourando, e mesmo com comunhão e intimidade, de repente, ele se achou que era ele quem tinha o poder de todas as coisas e que ele era o cara porque ele tinha uma visão de guerra, porque ele tinha os melhores no exército. Ele falou assim, vamos contar o povo para ver quantos nós temos. Não deu outra, foi lá e tomou na cara. Porque o nosso coração, ele é enganoso. E Davi queria fazer o quê? Ele queria construir um templo. E Deus disse para ele, você não pode construir. Porque a sua mão tem muito sangue. Mas eu vou levantar um homem da sua linhagem que vai poder fazer isso. E aí tá lá, 1 Crônicas 22. E disse Davi, esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar de holocausto para Israel. E deu ordem Davi que ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedra para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância que nem foi pesado. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e os tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi, Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor, se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. E eu, pois, agora lhe preparei materiais. E Davi foi organizando tudinho para quê? Para que quando Salomão estivesse no tempo certo, construísse. Aí, diz assim, olha, tudo isso disse Davi por escrito, me deram a entender por mandado do Senhor a saber todas as obras deste risco. Todo mundo fala que Davi não recebeu ordens de Deus, que ele fez conforme estava no coração dele, mas aqui diz que não. Que em algum momento Deus trouxe para ele, você vai passar isso para Salomão, mas você vai construir exatamente como eu te disse. Nós estamos falando de templo e tabernáculo. O que significa templo e tabernáculo? Vocês estão aí? Morada, lugar do quê? De habitação. Não perca isso, nós estamos construindo. E Salomão foi lá, muito bonitinho, construiu o templo. E aí um texto muito famoso que a gente já ouviu falar em conferências. E eu nunca tinha parado para pensar em toda a história. Quando o templo estava pronto. Em 2 Crônicas 7. Foi a hora de consagrar o templo ao Senhor. E Salomão, se você for ler, ele orou e fez toda a consagração, fez os sacrifícios, e o fogo dos céus desceu, e todo mundo viu que Deus estava naquele lugar. E depois de uma semana de festa e de consagração, o Senhor aparece de noite para Salomão. Eles não estavam em pecado, eles não estavam fazendo nada de errado. Mas o Senhor apareceu para Salomão e disse o seguinte, 2 Crônicas 7:12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, já ouviu esse texto? Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos e meu coração todos os dias. Quanto a ti,
Se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai. Ele construiu o templo. Foi aprovado por Deus, mas Deus disse, se você se desviar, que é isso que ele quer dizer, porque eu vou mandar. Ele falou, se eu cerrar os céus e não houver chuvas, quem é que está falando? É o diabo? Não, é Deus. Se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu mandar os gafanhotos, e se o meu povo se humilhar, e você sabe o que é humilhar? O que você acha que é humilhar? Vamos lá, gente, vai. O que mais? Se colocar em sujeição. Depender totalmente de Deus. Se humilhar não é ser pobre, igual a gente acha que é, tá? Se humilhar é ser totalmente dependente de Deus. Porque se nós, como povo, não formos totalmente dependentes de Deus, os céus serão fechados. Não haverá chuva. E aí ele diz que é orar. Orar é o quê? Nossa, que animação hoje, né? O que é orar, gente? Buscar a face, focar em Deus. Ele é tudo o que eu preciso. Nele está todas as coisas. Ele é o suficiente. É isso que é depender de Deus. Porque quando eu dependo, a minha oração, ela é focada onde? Naquilo que eu preciso? Não, em quem Ele é. Porque Ele é tudo. Eu não preciso pensar naquilo que eu preciso ou daquilo que eu necessito. Buscar a minha face fala sobre adoração, sobre rendição, sobre declarar quem Ele é, independente do que eu vivo. Porque Ele é bom, independente se para mim a bondade dele está boa ou não. Ele é bom. Ele é soberano, independente se eu acho que Ele deveria ter feito algo ou não. Ele é todo poderoso, independente do que aos meus olhos eu estou vendo. Ele é e ponto. Quando eu entendo isso, a minha adoração é focada nele, de novo, porque é Ele em tudo. E converter dos maus caminhos, arrependimento. Porque eu sem Ele não sou nada. Porque eu não construo nada sem Ele. Eu não sou bem-sucedida sem Ele. Eu não ensino se Ele não me capacitar para. Eu não tenho entendimento do que a palavra é, porque se eu for natural, está escrito lá, Elaine leu sexta-feira. Se eu for natural, eu entendo o que está escrito na palavra? Não. Porque isso é espiritual. E só tem uma forma de eu ser espiritual. Ele, o Espírito Santo. Só uma forma. Não tem outra. Eu estou lendo um livro e ele acabou comigo aquele livro. Ele começa assim, ó. Quem disse que você fica orando o Pai Nosso que estás no céu? Quantas vezes você deixa Ele ser seu Pai mesmo, de verdade? Seja feita a sua vontade na terra como é feita nos... Quantas vezes você deixa que a vontade dele se cumpra na sua vida assim como é feita nos céus? Que coração de gratidão é esse que você se agradece por aquilo que ele tem te dado e você sempre está querendo mais porque nunca é o suficiente? Que hipócrita que você é. Ele fala assim, nessas palavras. Eu falei, a pessoa inspirada por Deus, esse cara. E ele fala assim que nós não temos, mesmo que for um cara bem bonzinho, não temos a capacidade de produzir nada de bom se não for pelo Espírito Santo. Nós não temos. Uma vez, não foi nessa igreja não, foi em outra igreja, nós perguntamos sobre salvação para uns adolescentes. E teve um que falou que não, que Jesus não era o único caminho. Que se você fosse uma pessoa boa, você produzisse boas obras, você não ia para o céu. Nós, sem o Espírito Santo, não conseguimos produzir
boas obras. Não conseguimos. Nós só vamos manifestar a obra da carne. Só a obra da carne. Porque a nossa carne foi corrompida por causa do pecado. Isso é o nosso natural, produzir a obra da carne. Então não pense que você é bom. Eu não sou boa. Não sou. E se o Espírito Santo não estiver trabalhando em mim continuamente, eu vou produzir umas coisas bem feias. Porque essa é a natureza da minha natureza corrompida. Certo? Nós estamos falando de templo, morada e habitação. Não perca o foco. Estamos construindo. Vamos lá. Isaías 56. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Versículos 6 e 7. Agora a gente vai começar a construir a nossa identidade. Até aí foi um pano de fundo, certo? Deus sempre quis relacionamento. Pano de fundo, essa foi longe. Deus sempre quis um relacionamento com o homem. Estabelecer comunhão e intimidade para governar, desde o Éden. Então nós sempre tivemos o quê? Lugares de encontro. Então foi o Éden, foi o Monte Sinai, foi o tabernáculo de Moisés, foi a tenda de Davi, foi o templo de Salomão. Sempre lugares onde Deus vinha para habitar e ser Deus. Aí lá, Isaías 56, 6. E os filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para o amarem, e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de para todos os povos. Aqui quando ele fala filho dos estrangeiros, ele está falando sobre nós. Porque até então, era só o povo de Israel que era povo de Deus. Só. Aqui já é uma palavra profética quando Jesus viesse e nós fizéssemos parte daquilo que ele tem. E aqui diz que nós seríamos aceitos. E ele nos levaria ao seu santo monte e nós festejaríamos na onde? Na casa de oração. Focou? Casa de oração. Casa fala sobre o quê? O que é casa? Morada, habitação. Continuamos falando da mesma coisa? Templo, casa, morada, habitação. Vamos para o Novo Testamento. Mateus 21, 12 e 13. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tende convertidos em covil de ladrões. Que texto que Jesus estava citando aqui? Isaías 56. A minha casa será conhecida como casa de oração. Quando a gente pensa sobre casa, a gente pensa sobre habitação. E quando a gente pensa sobre oração, a gente pensa sobre o quê? Oração. Você pensa sobre o quê? O que é oração? Relacionamento, conversa, diálogo, busca, casa de oração, morada de conversa, de encontro, de relacionamento. Ai, faltou um texto que eu não anotei.
Quando Jesus está lá também no templo, quebrando tudo, e ele fala assim que ele ia derrubar o templo e em 3 dias ele ia reconstruir. Eu não anotei. Ai. Bom, mas vocês conhecem esse texto, depois vocês procuram lá. Deve ter em Marcos, em João, em Lucas, deve ter aí. Mas eu acho que era Mateus que eu tinha anotado. Mas eu não anotei nesse caderno, eu anotei no outro. Aí Jesus estava fazendo uma pequena transição, porque os discípulos falam assim, mas esse templo aqui demorou 46 anos para ser construído. Como você diz que vai derrubar em 3 dias, vai construir? E aí diz que ele fala assim, e eu estou falando do templo, que é o meu corpo. E continua o texto, eu não acredito que eu não marquei esse texto, e continua o texto que diz assim, ó, Jesus não tinha nem morrido e nem ressuscitado. Mas nesse texto continua assim, e quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram do que ele tinha falado e creram que ele era o Filho de Deus. Depois eu mando no grupo, tá, gente? Eu não acredito que eu esqueci de marcar esse texto. Deixa eu ver. E em 3 dias eu levantarei. Em 46 anos, é esse mesmo. Ó. E tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. João 2. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. João 2, 22. Então ele falava que o templo era o seu corpo. A gente está falando do quê? Templo é morada, habitação. Estamos chegando no final. 1 Coríntios 3,16. Nós estamos fazendo uma construção, certo? Porque nós precisamos saber quem nós somos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que nós somos? Nós somos o quê? Templo. Nós somos o quê? Nós somos o quê? Habitação. Casa. Saiu de um modelo construído por mãos de homens, onde Deus vinha, e nos tornamos casa. E a casa dele é conhecida como casa do quê que a gente leu? Casa de oração. Falamos os 21 dias sobre humilhação, falamos sobre entrega, sobre busca, sobre restituição, sobre autoridade e governo. Só que só podemos governar se nós nos tornarmos casa de oração. Porque só existe governo com intimidade, com relacionamento. Porque esse é o propósito desde o início. Relacionamento e governo. Porque esse é o propósito do Pai para nós, sermos cooperadores daquilo que Ele tem. Porque senão Ele não precisava de nós para esse tempo. Por quê? Porque Ele quis assim e ponto. Porque tem coisas que a gente não consegue entender e tem coisas que a gente não vai ter resposta para tudo. Mas quando Ele formou o homem com as suas próprias mãos e quando Ele soprou o ruá, quando Ele soprou o fôlego dele, Ele colocou uma parte de quem Ele era em nós. E quando Ele coloca Adão no Éden, Ele derrama sobre Adão capacidade. Você sabe que tudo que nós somos hoje vem de Deus. Então você sente porque Ele, quando soprou lá o fôlego de vida, transferiu para nós as mesmas emoções que Ele tem. A capacidade que nós temos de realizar e produzir é porque quando Ele soprou lá, o Espírito dele, Ele soprou sobre nós esse tipo de capacidade. Hoje nós criamos, nós realizamos, nós inventamos, porque tudo isso vem dele. Porque ele decidiu assim. E ele queria que nós governássemos junto com ele. Por isso que quando Jesus voltar e for governar, ele vai separar a terra em cidades e vai continuar pegando aqueles que foram fiéis, igual lá no talento. Você que foi fiel em 1, igual você foi fiel em 5, você que foi fiel em 10. Você que não foi fiel, eu não posso confiar nada em você. Como ele diz sobre as cidades, sobre o governo, sobre reino. Isso faz parte de um propósito que ele tem. Então não adianta, nós queremos ter autoridade, nós queremos ter governo, mas nós não queremos ter intimidade.
Oração não é o que a gente faz. Oração é que nós somos. Muda. Porque hoje nós somos templo. Hoje nós somos a habitação. Como você vai ser a habitação de alguém e você não conversa? Como você vai se relacionar com uma pessoa sem diálogo? Existe? Por que a maioria dos casamentos acaba? Porque a primeira parte que cessa é o diálogo. Você vê a pessoa todos os dias, ela mora na mesma casa que você, mas você não sabe o que passa na cabeça dela. É correria, eu entro, saio. Mas você não sabe o que acontece. Que relacionamento você vai construir? Vai chegar uma hora que esse relacionamento vai acabar. Agora nós queremos ser íntimos de Deus, mas a gente não quer conversar com Ele. Meu dia é muito corrido. Mas se você é templo e você é habitação, você pode falar com Ele aonde você estiver. Porque agora você não precisa ir em um determinado lugar para que a presença dEle venha, porque Ele já habita em você. Então, quando lá em 1 Tessalonicenses 5,17 fala sobre orar sem cessar, você pode orar sem cessar, porque em qualquer lugar, em qualquer momento, você pode falar com Ele, porque Ele habita em você. Esse é o propósito do Pai para este tempo. Intimidade e governo. Só existe governo se tem intimidade. Intimidade só existe com relacionamento. Relacionamento só existe se tem diálogo. E diálogo é igual a oração. E nós ouvimos falar sobre diálogo com o Emiliano. Ou seja, parece que Deus está martelando. Acorda que um diálogo é duas pessoas conversando, não é uma só falando. Para esses 40 dias, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem. E quando Jesus... E eu vejo exatamente isso. Jesus, antes de subir aos céus, ele estava fazendo o quê? Se relacionando com seus discípulos. Ensinando, olha, para que vocês vivam aquilo que eu tenho como proposta. Eu preciso que vocês não se esqueçam disso. Que vocês lembrem que agora... E eles não tinham Espírito Santo ainda, hein? Ficaram 40 dias, Jesus subiu... Antes do Espírito Santo descer, eles ficaram 10 dias. Sem Jesus, sem Espírito Santo. E a gente reclama. Não, eu estava comentando com a Geisa que lá em João, acho que é em João 2 mesmo, Jesus fala, ele na verdade faz uma menção, né, do Velho Testamento, que quando Deus fala, o zelo pela minha casa me consome, não, ou me consumirá. É a mesma coisa, gente, é morada, continua sendo casa, e zelar por alguma coisa é você se empenhar. Então, até que ponto Jesus ainda continua falando isso sobre nós, né? Pelo nós... Exatamente. Entende que esse tempo a gente vai fazer algo, nós vamos construir. Por isso que nós precisamos de anotação, porque você vai precisar construir esses 40 dias que nós estamos preparando a casa. Então não venha mais para os encontros sem anotar. E não anote e deixe esquecido. Anote e faça isso produzir transformação em quem você é. Isso precisa ser uma realidade em nós. Nós precisamos entender que nós somos morada, nós somos habitação e nós temos que ter o prazer. Desculpa, eu não queria mais usar a obrigação, mas você precisa ter o prazer de falar com o seu pai e ouvir o que ele tem para te dizer. Porque senão, você nunca vai construir um relacionamento com ele. E você vai só ouvir e vai continuar no mesmo lugarzinho que você está. E se você abrir lá em 1 Tessalonicenses 5, e eu vou fechar, eu prometo. Vou te dar uma lição de casa. Eu queria que você lesse 1 Tessalonicenses 5 inteiro. Ele está falando sobre o final dos tempos. E esses dias a Cris falou
no nosso grupo assim, a gente precisa começar a pensar sobre isso, porque a gente tem falado tanto sobre o final dos tempos, nós precisamos começar a ensinar. E tem algumas coisas que são muito difíceis de entender ainda. Mas aqui ele fala, e se você for ler, ele fala assim, olha, meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, porque para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Sabe o que ele quer dizer? Que o nosso entendimento deveria estar aberto e pronto para conseguir ler os tempos e as estações. Que mesmo não sabendo o dia que Jesus irá voltar, nós vamos estar prontos. E se você continuar lendo, ele vai te falar por que nós somos do dia e nós não somos da noite. E ele diz assim, ele continua falando, regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Só tem uma forma de nós não nos confundirmos, porque ele vai falar dos falsos profetas. Leia 1 Tessalonicenses 5. A única forma de você não ser confundido, de você não duvidar de quem Deus é você tendo relacionamento com Ele. Intimidade. Porque vai ter momentos que você vai agir somente pela palavra, porque os seus olhos não vão ver nada de concreto. E aí, vai mostrar exatamente que tipo de relacionamento nós temos com Deus. Eu acredito que nós somos a última geração. Eu tenho a plena convicção disso. E até um tempo atrás, eu sempre que eu me conheço por gente, eu sempre quis ser arrebatada. E a gente estava conversando na sexta-feira, aí a Cris, eu também sempre quis ser arrebatada, mas olhando tudo isso aqui, eu não sei mais se eu quero ser arrebatada, se eu quero morrer antes de Jesus voltar. Mas aqui diz que nós não somos filhos das trevas. Aqui diz que nós somos filhos da luz. E que o Senhor não quer que a gente se perca. Eu não sei se vocês conseguem entender. Nós não estamos vivendo um tempo só para que aquilo que o Senhor tem como nós, como comunidade, a casa, seja realizado. Nós estamos vivendo um tempo. E se você for olhar e buscar todos os outros ministérios que tem aqui no Brasil, fora do Brasil, todo mundo está falando do decente. Alguém já viu? Quais foram as palavras que foram liberadas sobre lá? Que vai vir um grande avivamento e que o Brasil vai ser o quê? O berço dos missionários e que o Brasil vai levar a palavra. Para que isso? Porque Deus olhou e falou assim, Brasil é legal? Não, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. E diz que nos últimos tempos haverá um grande avivamento como ninguém jamais viu. E ao mesmo tempo, uma grande perseguição que ninguém jamais viu. Como a igreja vai ser arrebatada? Quem é que vai fazer o avivamento se a igreja for arrebatada, gente, durante a perseguição? Os anjos? Entendeu? Orem, se relacionem. Queiram conhecer Jesus de verdade. Não só cante, eu quero conhecer Jesus. Descubra a beleza que Ele é. E quando Ele for o suficiente, nós vamos ver como nós vemos muitos vídeos de missionários que são cortados a cabeça. O semblante deles está pleno. Sabe por quê? Porque Deus é suficiente. A morte não assusta. A dor, a fome, o medo não faz diferença. Porque ele descobriu que Deus é tudo. Essa semana eu recebi uma... Já estou terminando, tá? Na verdade, eu já terminei. Vocês entenderam, né? Sempre templo, morada, habitação, oração, intimidade, comunhão, governo. Amém? Anotaram? Estudem. E essa semana eu recebi uma mensagem
de alguns pastores da Venezuela. Quem lembra que nós oramos pela Venezuela semana passada? E aquilo mexeu demais comigo. Eu falei para o Maurício que a minha vontade, se eu pudesse, era ir para lá. Eu saí daqui como se Deus tivesse... Eu não sei o que ele fez dentro de mim, mas alguma coisa, e eu não consegui parar de orar por eles a semana inteira. E essa semana eu recebi uma mensagem de um pastor, e ele falando assim que... pedindo para que nós orássemos por eles. Porque eles têm visto pessoas morrerem porque os remédios não estão chegando. Porque caminhões de remédios estão sendo queimados. Porque eles têm visto pessoas morrerem de fome porque o alimento não está chegando. Porque o valor de 1 quilo de açúcar aumenta até 50%, 60% em um dia. De manhã você compra num valor, à tarde você compra em outro. E ele falou assim, orem para que nós, porque nós sabemos que o Senhor... E ele falava assim, nós sabemos que o Senhor tem um propósito para a nossa nação e nesse tempo. Então, ore para que nós estejamos firmes. E foi exatamente o que nós oramos a semana passada. Para que eles não desistam do processo. Porque o Senhor tem algo para aquele povo, o Senhor tem algo para aquela nação. E eles começaram a falar, e nesse texto e nessa mensagem ele falou assim, que eles só tinham visto isso, de queimar remédios e queimar alimentos, só com Hitler. E ele falou assim, nós estamos vendo irmãos da nossa congregação morrendo porque não tem remédio de câncer, não tem remédio de diabetes, não tem alimento para os nossos filhos. E nós precisamos que vocês intercedam por nós. E eu queria que você se levantasse, que nós levantássemos uma oração. Porque nós somos morada e habitação. E talvez nós não tenhamos as palavras certas, porque na realidade, o Senhor ele não escuta as nossas palavras. Ele interpreta o nosso coração. Então você pode falar palavras lindas. Você pode ter aquele, sabe, linguajar poético e maravilhoso, palavras difíceis, mas se o seu coração não estiver correspondendo com aquilo que você está falando, nós queremos servir o reino. Então tem momentos que nós podemos servir o reino fazendo, mas tem momentos que nós servimos o reino intercedendo. Nós fazemos parte do mesmo reino. Talvez você não conheça nenhum venezuelano como eu não conheço. Talvez você imagine como eu imagino a situação, mas você não saiba o que é viver isso, porque eu não sei. Mas eu queria que você se levantasse, que você se ajoelhasse e que você pedisse para que o Espírito Santo colocasse as palavras na sua boca e que você intercedesse por esse povo que precisa que o Senhor venha. Porque diz que da mesma forma que o Senhor cerra os céus e manda os gafanhotos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E nós estamos aqui como parte de um mesmo povo, porque nós todos fazemos parte do mesmo reino. Nós somos filhos como eles são filhos. E se o Senhor decidiu que este tempo é o que eles precisavam viver, nós como parte, como irmãos, nós vamos orar para que eles possam ser firmes, para que eles possam ser constantes, para que Deus seja o suficiente, para que os olhos deles só fiquem fixados em Deus, para que nada roube aquilo que o Senhor está fazendo. Porque o Senhor está produzindo justiça naquela terra. E só existe uma forma de se produzir justiça, é pelos filhos. Quem não é filho não produz justiça.
Então os filhos precisam estar naquela terra. Os filhos precisam passar por tudo que eles estão passando. Eles precisam orar e eles precisam se colocar diante de Deus para que haja um tempo de justiça, para que haja um tempo de sarar a terra, para que eles possam viver aquilo que o Senhor tem. Pai, nós clamamos agora pelos teus filhos, Senhor, naquele país. Nós clamamos para que o Senhor os fortaleça, para que esta semana, Senhor, eles sejam fortalecidos pelo Senhor, para que os olhos deles, Senhor, sejam abertos, para que a visão, Senhor, seja destampada, Senhor, para que o coração seja quebrantado e para que eles produzam, Senhor, o arrependimento que precisa ser produzido para que a terra seja sarada, Pai. Nós clamamos, Senhor, por força, Pai. Nós clamamos por espírito de ousadia, por espírito, Senhor, de amor, que eles possam se sentir amados e protegidos mesmo no meio de toda essa confusão. Mesmo, Senhor, vendo a morte, mesmo, Senhor, sentindo fome, que eles possam ser, Senhor, cheios do Teu Espírito, que o Senhor produza neles, ó Pai, o arrependimento que precisa, que o Senhor produza neles a dependência que eles precisam, que o Senhor produza neles a entrega que eles precisam, para que eles possam ver o Senhor vindo e sarando a terra, Pai. Nós clamamos para que o Senhor mande, sim, remédios e alimentos e que cheguem até eles, Pai. Nós clamamos para que os Seus anjos intervenham de forma sobrenatural e que eles possam ser providos, Senhor, como o Senhor provia, Pai, os israelitas no meio do deserto, Pai. Nós clamamos, Senhor, para que eles, Senhor, sejam fortalecidos neste tempo. E para que o Senhor cumpra os teus propósitos para esta nação. E para que o Senhor sare esta terra. E que haja, Senhor, muitas conversões neste tempo. Que haja, Senhor, muitos testemunhos da sua intervenção sobre a vida de cada um. Que haja um tempo de fortalecimento, Pai. Que o Senhor abençoe cada país que faz fronteira com a Venezuela. Que o Senhor traga, Senhor, sabedoria para aqueles seus filhos que estão na fronteira, para que eles possam ser instrumentos do Senhor na vida daqueles que precisam de Ti, Pai. Senhor, que nós possamos ser em todo tempo abençoadores, que da nossa boca possam sair palavras, Senhor, vindas do céu, para que haja uma transformação de ambiente, uma transformação, Senhor, de realidade, porque muitas das vezes nós olhamos com os nossos olhos, mas eu quero te pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que possamos ver como o Senhor está vendo, e que os teus filhos lá na Venezuela possam ver como o Senhor está vendo e continuar posicionados, guerreando, para que o Senhor venha e cumpra os teus propósitos neste tempo. Obrigada, Senhor, por sermos a tua casa, a tua morada e a tua habitação. Pai, que o Senhor traga essa realidade em nós. E que possamos, Senhor, viver intensamente essa habitação com o Senhor. Esse tempo de comunhão e intimidade, de te conhecer, de te buscar, de querer cada vez mais saber quem você é. E mergulhar, Senhor, nas tuas águas e mergulhar no teu entendimento e sermos transformados, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Quebra, Senhor, as nossas razões. Quebra, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, todas as raízes que Satanás tem plantado, Senhor, no nosso meio, na nossa sociedade, que às vezes nós andamos segundo elas, Pai. Arranca para que possamos andar segundo o Teu reino, segundo os Teus princípios, segundo a Tua vontade. E que possamos viver, ó Pai, de acordo, Senhor, com os Teus planos. E que possamos ser transformados, Pai. Para que possamos ser, Senhor, realmente luz aonde não existe luz. Para que possamos ser, Senhor, as Tuas mãos aonde precisa de amor. Para que possamos ser, Senhor, a Tua voz aonde precisa de palavras de sabedoria. Para que possamos ser os Teus pés, Senhor, aonde ninguém mais tem coragem de ir. Mas que possamos ser transformados, Senhor, dia após dia. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que seja assim, Pai. Amém. Nós falamos muito sobre o sacrifício e sobre a obediência de Jesus. Mas tudo que Jesus fez aqui na terra foi para nos mostrar que se nós estivermos posicionados nele, nós podemos ser obedientes como ele foi, nós podemos fazer milagres como ele fez,
Nós podemos amar como Ele amou, nós podemos ter compaixão como Ele teve, nós podemos nos sacrificar como Ele se sacrificou. Porque, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. É para nos mostrar que é possível. É possível. Depende do meu e do seu posicionamento. Deus tem muito mais para nós. Se comprometa nesses 40 dias. Nesses próximos 50 dias. Peça para que o Senhor ordene a sua vida de tal forma que nada roube aquilo que Ele tem. Para que o seu trabalho, para que a sua família, para que, se você estiver enfermo, que nada roube aquilo que Ele tem. Se situações ruins vierem, que nada roube aquilo que Ele tem durante esse tempo. Porque é um tempo que vai exigir de nós um posicionamento além daquilo que a gente já fez. Vai ser um tempo em que vai exigir um posicionamento seu diário na sua casa. Vai ser um tempo em que você vai precisar buscar com que essa palavra seja real na sua casa. No seu dia a dia. E Ele vai começar a trazer coisas e você vai começar a ter entendimento de coisas que você achava que não tinha nada a ver. E que tem tudo a ver com aquilo que Ele tem para esse tempo. Quando Emiliano falou sobre as resistências, e quando a gente fala sobre uma mudança de mentalidade, é isso. Às vezes nós pensamos, como hoje a gente desconstruiu, o templo não é um lugar. Templo é uma morada e eu sou a morada. Isso aqui não é templo. Isso aqui não é habitação. Você precisa ter o seu lugar de encontro aonde você estiver. Às vezes tomando banho, às vezes no caminho do trabalho, às vezes no meio do caos, às vezes no meio da sua alma gritando. E você precisa aquietar a sua alma e falar: eu sou o templo. Eu sou morada. E isso que eu estou fazendo, o que eu estou falando, não condiz com templo e nem morada. Então eu preciso rever. Isso é ser transformado. Toda hora que nós somos expostos, toda hora que Deus fala, não é assim. Você acha que é suficiente, mas você não é. Você acha que você já está bom o bastante, mas você não está. Ele está falando assim: filha, eu te amo tanto que eu vou te expor para que você possa ser transformado. Cada dia mais transformado. Isso é ser transformado de glória em glória. Ser transformado de glória em glória não é você ser arrepiado, não é você cair na unção e não é você falar em línguas. Ser transformado de glória em glória é você se deparar com aquilo que você é e descobrir que o único que pode te transformar é Jesus. Amém?